Boa noite, irmãos queridos. É bom estarmos mais uma vez aqui. E hoje nós estaremos nessa quarta-feira ministrando o último sermão sobre liderança neste ano de 2015, que é o nosso tema, trabalhando a questão da liderança, liderando em Deus. Teremos apenas 2 aulas de escola dominical, nas quais terminaremos o ano falando ainda sobre liderança. Mas este é o último sermão, e especialmente o último sermão também em Neemias, capítulo 13. E é bom que você mantenha a sua Bíblia aberta ali em Neemias, capítulo 13. E hoje eu quero chamar a atenção para um detalhe da última oração de Neemias. E eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 13 de Neemias. Nós vamos orar antes de irmos para o texto. E mantenha a sua Bíblia aberta, especialmente nessa última oração de Neemias, capítulo 13. Nós abordamos neste texto mesmo, falando sobre os 2 impostores da liderança e mostramos como nós devemos manter o equilíbrio nesta questão dos 2 impostores. Mas hoje eu quero chamar a atenção para este último recado que Neemias nos deixa, e também o último recado de Deus para o nosso coração. Vamos orar. Pai querido, nós queremos que o Teu Espírito Santo agora venha, sobretudo, ministrar as nossas vidas. E nós queremos, para isso, Senhor, pedir para que este mesmo Espírito fortaleça o nosso coração nessa noite, fortaleça o nosso corpo, nossa mente, que nós possamos, ó Deus, sensivelmente dar atenção ao que o Espírito quer nos revelar, e tenha o Teu lugar em nossas vidas com a Tua palavra nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, o que é que então nós aprendemos isso tudo? O que é que o Senhor, como pastor, quer deixar para nós como a última palavra de Neemias para o nosso coração, depois de termos trabalhado tanto essa questão de liderança durante esse ano de 2015? Então eu quero deixar com você o que eu entendo que são as 2 também palavras de Neemias, ou seria a última palavra de Neemias ao nosso coração nessa noite. E eu quero pegar bem para esta oração que Neemias faz aí no capítulo 13, quando ele, fazendo a oração, diz: em Tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus, ó meu Deus. E na oração, Neemias diz: lembra-te de mim para o bem, para o meu bem, lembra-te de mim para o meu bem. O que é que Neemias quer deixar como último recado para todos nós? O que é que nós poderemos fazer em relação a tudo isso? Neemias então vai deixar bem claro nessa oração o último recado que ele quer deixar para nós. E ele quer dizer o seguinte, mais ou menos assim: bom, pastor, nós ouvimos tudo sobre liderança, aprendemos tantas coisas, e nós estamos agora aqui prontos para fazer. Nós já aprendemos muitas coisas que Deus falou ao nosso coração, mas o que eu faço agora? Como é que eu procedo? Como é que eu devo reagir ante essas questões todas? Uma vez que nós já aprendemos os 2 impostores, onde existe o desastre, o fracasso, e onde existe o triunfo e o sucesso, nós falamos que devemos manter uma linha de equilíbrio nas coisas, sermos moderados em tudo o que fazemos. E aí então, o que é que nós devemos fazer, pastor? Então, primeiro
recado que eu quero deixar para você é o recado que Neemias nos deixa também. Ele vai dizer mais ou menos assim para mim e para você: faça o que puder. Nós vivemos dias em que as pessoas vêm para a igreja para fazer alguma tarefa, para realizar algumas coisas, mas por outro lado eu vejo assim também muitas pessoas dizendo: pastor, eu tenho uma vida tão ativa, eu tenho uma vida tão ocupada, pastor, nós estamos vivendo um tempo de um mundo tão avançado, onde a tecnologia acaba nos colocando neste mundo do delírio da tecnologia, da fascinação da tecnologia, e nós acabamos estando envolvendo com tantas tarefas pessoais, e nós acabamos por fim, muitas vezes, não fazendo nada. Diante de tanta tarefa que existe, nós acabamos não fazendo nada, ou pior do que isso, nós acabamos nos sentindo que não fazemos nada. Então Neemias, quando ele ora aqui a Deus, pedindo que Deus lembre dele e lembre para o bem, é interessante a gente perceber que Neemias está orando a Deus nessa última oração, depois de constatar que existia um fracasso, um retrocesso na vida do povo, que voltou atrás dos compromissos assumidos, e Neemias olha para esse povo como que um povo desanimado, um povo desencorajado, e agora Neemias então, ele retoma tudo isso, anima todo o povo, encoraja todo mundo, e ele faz essa oração dizendo: Senhor, lembra-te de mim para o bem. É tão difícil para nós que estamos nessa questão da liderança, quando nós não somos reconhecidos nem pelos nossos liderados, quando nós exercitamos nossas tarefas e temos aqueles ápices de sucessos, momentos, mas que depois eles vão embora e aí eles não existem mais, e nós temos que lidar com a realidade do desânimo, do desencorajamento. Nós temos que lidar com a realidade triste e ofegante dos nossos dias, que é essa realidade da vida cansada, das muitas tarefas, de não conseguir fazer as coisas, e aí nós começamos a nos sentir como que impotentes, e aí nós acomodamos, nós damos lugar à letargia, à indolência, nós damos lugar à negligência, e aí nós vamos, parece que se deixando levar pelo destemor ou pelo fracasso, pelo desânimo principalmente. E Neemias então fala assim: olha, diante de tanta essa situação, o que fazer? Ele vai dizer para nós exatamente isso. Quando ele ora: Deus, lembra-te de mim para o bem, ele está dizendo o seguinte: ó Deus, ainda que haja todas as situações e circunstâncias que possam impossibilitar o que eu possa realizar, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor me ajude para que eu possa ser perseverante e acreditar na tua bondade, acreditar que o teu bem virá para mim, independentemente do que está acontecendo na realidade, independentemente dos valores que os outros possam dar a mim ou não. O teu bem há de me acompanhar, o teu bem há de me suster. Em outras palavras, ele acredita que o bem será perseverante na sua vida. Ele acredita que Deus tem todo o bem em suas mãos, toda a bondade em suas mãos, e esse Deus fará com que o bem levará você a uma realidade perseverante, ao não desânimo, ao não ceder ao fracasso, a não ceder às situações que o próprio inimigo muitas vezes nos coloca, né? De desânimo, de descrédito, de dizer assim: olha, não vai dar, essa obra aqui não tem fim, essa obra não tem jeito, né? Às vezes a gente vem para a igreja e diz assim: olha, aquelas pessoas lá, não vai acontecer nada com elas, aquelas pessoas lá, elas não vão abrir os seus corações, olha, elas não vão, eu sei como elas são, né? Elas têm as suas limitações, suas fraquezas, elas não vão conseguir. Neemias era um líder que pensava diferente. Neemias era um líder que acreditava que o bem
poderia ser perseverante na vida do povo. Aqui pés nós temos, olhamos para a realidade, por exemplo, política do nosso Brasil hoje, onde a gente vê aí os corruptos, os próprios líderes sendo presos. Aí nós vemos uma disputa onde a corrupção é o motivo de acusação ou de permanência ou de desistência de uma liderança do país, como a presidência de uma Câmara ou como a própria presidência da República, entram em disputa, e aí a gente acha assim, bom, quem vai ficar, quem não vai, como que é isso tudo, né? Será que o bem vai perseverar? Ou seja, nós olhamos para o Brasil e falamos assim, não tem jeito, não vai ter jeito, isso aqui vai ser... Irmãos, o nosso Deus faz a grande diferença na nossa nação. O nosso Deus faz a grande diferença na nossa liderança, né? Porque o nosso Deus, Ele é carregado de bondade, Ele tem o bem em suas mãos. Ele não vai deixar o mal triunfar no coração daqueles que creem nele, daqueles que se submetem a Ele, daqueles que vivem com Ele, daqueles que são seus seguidores. A palavra de Deus é muito clara em dizer isso para nós. Então, como é que Neemias procedeu? Neemias procedeu dessa forma, acreditando piamente, severamente no bem, não dependendo do desânimo das situações, mas ele acreditava na possibilidade daquela nação ser reconstruída, daquela nação novamente retomar o caminho, novamente se encontrar nas fileiras do caminho que levam à comunhão com Deus, à vida com Deus, à certeza com Deus. Neemias fazia isso como ninguém. E então, quando ele faz essa última oração, ele nos convoca a que façamos o que possamos fazer. Eu me lembro mais ou menos de uma cena que até pouco tempo o Silas pregou aqui na nossa igreja, do encontro daquela mulher que derrama aquele alabastro para a unção de Jesus antes da sua ressurreição, E é interessante como que Marcos relata essa questão. Eu gosto muito do relato de Marcos, porque Marcos parece que ele dá um parecer mais confiante na relação do que aquela mulher fez naqueles dias ali que ela ungiu a Jesus antes da sua ressurreição. E aqueles homens que estavam ali presenciando a unção de Jesus, alguns se incomodaram, né? Porque ela estava derramando aquele alabastro, aquele perfume caro, né? Jogando fora, enxugando os pés de Jesus e derramando, ungindo a Jesus. E havia uma perturbação. E é interessante que naquele texto, quando havia essa perturbação, Jesus disse naquela hora assim para eles: por que estão tão perturbados? Por que vocês estão tão perturbados? Ela praticou boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre o terão. Aí Jesus diz: ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo, antecipando, preparando-o para o sepultamento. Ela fez o que pôde. Aquela mulher não tinha talvez outras condições de fazer dentro daquela situação. Quando ela entra na casa de alguém que ela não foi convidada, e ela entrou lá e fez a unção de Jesus, ela fez o que ela pôde fazer. É muito interessante, meus irmãos, a gente entender essa questão. Fazer o que nós podemos. O que é que você pode fazer para Deus? Faça o que você pode. Faça o que está ao seu alcance. Não fique criando, florindo as coisas, criando situações. Nós vivemos tempos em que as igrejas hoje elas são dirigidas por eventos, são dirigidas por programas. E, irmãos, programas e eventos, muitos deles tendem muito mais à projeção de lideranças humanas e do ego humano, das vaidades humanas, do que a projeção da verdadeira santidade, da verdadeira espiritualidade com Deus. Então nós precisamos ter esse discernimento. Aquela mulher entrou por detrás dos pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus, e ela fez o que ela pôde, o que estava
ao alcance dela. Não fique querendo fazer o que você não pode, ou o que você não deva fazer. Não fique querendo fazer isso. Aquela mulher fez o que pôde. Assim Neemias nos ensina a fazermos o que podemos. Não adianta você dizer assim: pastor, eu tenho uma vida tão sacrificada, eu tenho a vida na escola, eu tenho que a vida do trabalho, eu tenho a vida familiar, de convivência familiar, de permanência familiar, e eu às vezes me sinto perdido, não sei o que eu faço. Um cobra de cá, outro cobra de lá, é uma cobrança geral, e aí a gente fala assim: não sei o que vai ser de mim, né? Neemias está dizendo o seguinte: faça o que você pode e confie na bondade de Deus. Aguarde que o bem de Deus vai permanecer para sempre, independentemente das situações, do que você pode ou não fazer. Entenda isso: o bem que vem de Deus, a bondade que está no coração de Deus, é este bem que deve fazer a grande diferença na sua vida. Então faça o que você pode. Faça o que você pode. O que você não consegue fazer, deixe nas mãos de Deus. O que está longe do seu alcance realizar, deixe nas mãos de Deus. Mas não se firme em realizações. O grande problema do nosso mundo moderno é esse: que as pessoas consideram que os líderes de sucessos são aqueles que realizam. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Os líderes de sucesso são aqueles que vivem uma vida de simplicidade, de honestidade, de integridade. Então faça o que você pode. Faça o que você pode. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: pastor, olha, não deu para vir na igreja hoje, nem domingo, eu fui isso, fui aquilo, fiz aquilo, e eles contam um monte de coisas que fizeram. Neemias fez o que ele pôde fazer, e ele nos convida a essa realidade. Neemias fez o que podia, usando a sua inteligência, usando a sua criatividade, usando a sua força mental, usando a sua força física. Ele fez o que podia. Ele usou até a sua posição de privilégio, que vivia na casa do rei. Ele usou tudo o que tinha ao seu redor, fez o que podia. Ele usou a sua sabedoria, usou a sua saúde, e ele fez isso ao máximo, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para edificar o povo de Deus, para promover novamente o louvor em Jerusalém que havia sido destituído. Irmãos, as pessoas perderam o senso de gratidão, de louvor, de vida com Deus. E o que é importante fazermos é promovermos isso novamente, levarmos as pessoas à comunhão, à convivência, levarmos as pessoas à reconstrução de suas vidas. Estudos recentes de Neemias têm sempre retratado como um dos grandes líderes da Bíblia. E é por isso que eu trouxe para ministrar nesse ano no livro de Neemias, porque de fato Neemias é um grande líder, e ele se destacou, na verdade, não somente como um personagem usado por Deus, mas ele se destacou sobretudo pela sua tarefa, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, mas pela sua vida de temor a Deus, pela sua vida de piedade a Deus, pelo seu compromisso com a santidade com Deus, pelo seu compromisso com a integridade no que ele estava fazendo, no que ele estava realizando. Ele sabia que ele não poderia fazer muitas coisas, mas ele sabia que se ele fizesse aquilo que ele foi chamado para fazer, ele estaria simplesmente cumprindo o grande propósito de Deus na sua vida. Neemias fez isso. Há um grande estudioso puritano chamado Mateus Wenck.
Ele escreveu alguns comentários bíblicos, comentários de todo o Novo Testamento, entre deles um comentário do livro todo de Mateus. Eu sempre gostei desse comentarista, e ele fala uma coisa muito interessante a respeito de Neemias, de Esdras e Neemias aqui nesse texto. Ele diz assim: em minhas estimativas, Esdras e Neemias, embora nenhum deles jamais tenha usado uma coroa, comandado um exército, conquistado um país, se tornado famoso pela filosofia ou pela oratória, sendo ambos em seus dias homens, Esdras e Neemias, homens piedosos e úteis à igreja de Deus e aos interesses da religião, foram realmente grandes homens. Esdras e Neemias, diz ele, maiores não apenas que cônsules e ditadores romanos, mas maiores que Xenofon, Demóstenes e o próprio Platão, que viveu na mesma época de Esdras, os pais da filosofia grega. Tamanha é a consideração de Esdras. O meu apreço por Neemias vem exatamente, e eu creio que ele se distingue exatamente nessa questão. Neemias passou a ser um amigo de Deus. Lembra de Jesus, lá em João capítulo 13, 14, 15? São os últimos momentos da vida de Jesus com os seus discípulos, e Jesus está treinando os seus discípulos. E Jesus ali diz, depois de ensinar, naquela cena do lava-pés, que a gente já conhece muito bem, no capítulo 13, no capítulo 15 Jesus diz assim: olha, eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Irmãos, Jesus quer que nós sejamos os seus amigos, quer nos levar a uma vida de intimidade, uma pessoalidade de amizade, uma relação próxima. É isso que Jesus espera de todos nós. Então, o que é que você pode fazer? Você pode viver essa relação de amizade com Jesus, de intimidade com Jesus. Jesus disse: já não vos chamo servo. O que é o servo? O servo é o trabalhador, é aquele que faz, que realiza, é aquele que se dedica ao máximo. Jesus disse: eu não vos chamo servo mais, eu quero vocês como amigos, quero vocês próximos de mim. Eu não estou interessado nas realizações de vocês, eu estou interessado na comunhão, na amizade, na intimidade. Por isso, meu irmão, o primeiro grande conselho de Neemias, para finalizar nessa questão de liderança: faça o que você pode, não queira fazer o que você não pode. Faça o que está à sua disposição, faça na intimidade com Jesus. Jesus olha para aquela mulher que derrama aquele nardo e alabastro para a unção do seu corpo e diz: ela fez o que ela pôde. Faça o que você pode, não queira fazer coisas que você não pode. Vejo muitos líderes hoje querendo imitar grandes oradores, e eles até impostam as vozes, né? Como eu sei falar em público, e querem criar alguém, um sensacionalismo para se mostrar, né? Mas faça o que você pode, o que você é. Não queira fazer o que você não é. Não queira fazer o que você não é. E finalizando, faça o que você pode, mas faça também o seu melhor. Faça o seu melhor. Neemias, em todos os momentos, ele se destacou se entregando
de corpo e alma para o trabalho. Ele se entregou com toda a sua capacidade intelectual, com toda a sua criatividade, com toda a sua força mental. Ele procurou fazer o seu melhor. Faça o que você pode, mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Neemias estava comprometido com o melhor. O próprio puritano Mateus Wayne, que eu citei, ele diz ainda o seguinte: os melhores serviços prestados ao público têm sido às vezes esquecidos por aqueles a quem foi feito. Por essa razão, Neemias encomenda-se a Deus para que o recompense. Toma-o por pagador e não duvida de que será bem pago. Este bem poderia ser o sumário das nossas petições. Não precisaríamos mais que isto para fazer de nós líderes felizes. Ele diz: lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Neemias, quando ele olha ao redor do público e talvez ele não vê muitos resultados positivos, ou talvez o povo tenha não decepcionado e não frustrado, mas não cumprido aquilo que eles mesmos assumiram, Neemias não se deixou levar pela decepção. Neemias não se deixou levar pela intimidação. Neemias não se deixou levar pelas circunstâncias. E ele não desistiu de fazer o seu melhor, mesmo vendo que as pessoas não cumpriram o que haviam assumido cumprir. Então, qual é a recomendação de Neemias para nós? Não desista de fazer o seu melhor. Persista em fazer o seu melhor. Quando todo mundo está desanimado, quando todo mundo está desencorajado, quando o desencorajamento pessoal paira no meio de uma sociedade como a nossa, diante de tantas dificuldades, de tantas lutas que vivemos, Neemias não se deixa levar por essas situações, não se deixa intimidar por essas situações, e ele não desiste de fazer o melhor. E quando ele percebe que ele mesmo não é capaz de fazer isso, ele reconhece o bem que existe em Deus e reconhece que Deus é supremo, poderoso, gracioso para fazer a sua vida caminhar para o bem. Os resultados de tudo aquilo que ele fez também. Assim Neemias termina a sua mensagem para nós, com esses dois grandes recados. Faça o que você pode e não desista de fazer o seu melhor. Faça o seu melhor. Deixe a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, se gastar e se deixar gastar pelas coisas de Deus, pela comunhão com Deus, pela vida com Deus. Faça o seu melhor. Tenho visto muitos irmãos, às vezes, vindo para a igreja, mas desanimados, desencorajados, porque eles não conseguem entender que um bem maior existe além das realidades comunitárias. Além dessas paredes aqui, dessas estruturas, irmãos, existe um bem maior, que é o bem de Deus, que Deus fará prevalecer sobre todas as coisas. Ou seja, todos nós estamos comprometidos com o reino de Deus, e esse reino de Deus é um reino de bem, é um reino que fará perseverar a justiça, que triunfará sobre as injustiças. É um reino de bem, e nós estamos comprometidos com esse reino. Por isso que nós não podemos ficar desestimulados, desencorajados. Pelo contrário, devemos fazer o que podemos fazer, mas devemos fazer sempre o nosso melhor. Nunca desistir de fazer o seu melhor. Nunca desista de dar
o máximo que você pode dar para ter a sua alma aberta com Deus, não para ser apenas um escravo, né, de vir prestar serviços a Deus. E às vezes a gente vem para a igreja e diz assim: olha, pastor, hoje eu fiz um grande serviço para Deus. O que você fez? Eu vim aqui e limpei todas as cadeiras para todo mundo sentar. Será que foi para Deus? Você limpou a cadeira para você mesmo sentar, não para Deus. É você que está sentando, né? Então, esses serviços não podem ser substituídos por aquilo que Jesus chama de amizade, intimidade, comunhão, convivência com Deus, piedade, santidade, relação com Deus. O que Deus quer é que você seja íntimo de Deus. Eu vejo muitas vezes muitos crentes que vêm para a igreja atropelando, né? Passa por cima de um, passa por outro. Cheguei, pastor, né? Cheguei, fiz a minha atividade. Aí eu pergunto: quanto tempo você gastou de oração? Quanto tempo você gastou lendo a Bíblia em comunhão com Deus? Quanto tempo você gastou refletindo sobre a sua alma e os valores que ela carrega? Eu vejo alguns crentes carregados de alma com alguns valores que me assustam. Me assustam. Então não se deixe levar, meu irmão e minha irmã. A recomendação de Neemias para nós, finalizando neste ano, na questão da liderança: faça o seu melhor. Faça o que puder, mas faça o seu melhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós estejamos sempre comprometidos com essa visão que Neemias nos passa. Amém? Vamos orar então, ficar de pé. Senhor, nós ouvimos tantas coisas da Tua Palavra neste ano de 2015. E quando nós olhamos para nós mesmos, nos sentimos tão levados pela cultura do mundo atual, Senhor. E aí acabamos substituindo aquilo que é mais importante, que é sagrado para nós, pelos próprios valores do mundo. Nós queremos reconhecer, Senhor, os nossos fracassos, as nossas limitações, e queremos nesta noite, diante de Ti, pedir para que o Senhor mesmo trabalhe no nosso coração, na nossa vida, para que possamos sempre estar comprometidos com, não o estilo de liderança de Neemias, mas sobretudo, Pai, com o Deus de Neemias, com os valores que Neemias assumiu e aprendeu com o Deus o qual ele conviveu, em intimidade, em amizade, numa relação pessoal, onde ele pôde, meu Deus, experimentar a Tua pessoa. Por isso, Pai, ajuda-nos a viver assim, a vivermos de forma que a santidade, de forma que a integridade, que a paixão por fidelidade nos norteie, nos dirija, e que deixamos nos levar, Senhor, pelo Teu Espírito. Que possamos, ó Deus, sempre estar comprometidos com o que nós podemos fazer, dentro dos talentos e dons que o Senhor nos deu, dentro das capacitações que o Seu Espírito mesmo nos deu, dentro dos valores de vida que assumimos, dentro da nossa cultura, com a inteligência, com a percepção, mas sobretudo, Pai, que a gente sempre esteja deixando o Teu Espírito tomar conta de nós e nos conduzir para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa esta igreja, Senhor, este povo, para que jamais eles se sintam desencorajados, desanimados, mas estejam sempre comprometidos
em fazer o melhor, em fazer o que podem fazer. Olha por eles, ó Deus, olha por esta igreja. Nós te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.